Muito bem, colega, vamos lá, a resolução das nossas questões do simulado. Questões números 75 a 80, eu, professor Jair Coitinho, para auxiliá-lo nesta reta final da preparação para o concurso para oficial de justiça. Questão número 75, vamos lá. Sobre juizados especiais. Olha aí uma lei 9.099, a lei que fala sobre os juizados que regem os processos entre particulares. Assinale a alternativa correta. Vamos identificar as 4 afirmações e a partir daí vamos verificar quais delas são corretas para depois assinalarmos a alternativa correspondente. A afirmação número 1. Podem processar-se, dentre outras, as ações de despejo para uso próprio e as ações de indenização por acidente de veículo de via terrestre e as ações de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio. Essa afirmação número 1, na questão número 75, acaba sendo correta por conta do artigo 3º da Lei 9.099, artigo 3º da Lei 9.099, no seu inciso 2, o inciso 2, que fala, que remete para o artigo 275, inciso 2, do Código de Processo Civil, que são as causas de procedimento sumário. E as causas de procedimento sumário, entre elas estão das alíneas B e C, que são os casos, então, de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio, e bem assim aquelas que digam respeito à indenização por danos causados em acidente de trânsito. Se vocês pegarem lá o artigo 3º, inciso 2 da Lei 9.099, o artigo 3º, inciso 2 da Lei 9.099, ele estabelece o recurso ao Código de Processo Civil. Ou seja, é preciso ler também o artigo 275, que permite o uso do procedimento sumário, que diz ser cabível o procedimento sumário para aquelas causas que, inciso 2, letra B, de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio, e letra C, letra D, que é uma retificação só, colega, tá? Letra D, então, o artigo 275, inciso 2, a linha B e a linha D, a linha B, cobrança de quaisquer quantias devidas ao condômino, né? Do condômino que deve para o condomínio. E a linha D, ação de indenização por danos em acidente de trânsito. E, além dessas, pelo artigo 3º, inciso 3 da Lei 9.099, o artigo 3º, inciso 3 da Lei 9.099, a ação de despejo para uso próprio. Portanto, essa afirmação número 1 está adequada, está correta aí nesta questão 75. Afirmação número 2. A sentença condenatória será ineficaz na parte que exceder a alçada estabelecida na lei. A sentença condenatória é ilíquida, desde que genérico o pedido, será submetida à liquidação da sentença por arbitramento ou artigos. O recurso, no qual a parte vencida é obrigatoriamente representada por advogado, será interposto no prazo de 15 dias contados da ciência da sentença e será julgado por 3 juízes de primeiro grau de jurisdição. Bom, essa afirmação número 2, ela contém 2 erros. Tá? A afirmação número 2, ela contém um erro na questão da sentença condenatória ilíquida, porque não se admite sentença condenatória ilíquida. Esta situação está ali, a segunda expressão. Sentença condenatória ilíquida, desde que genérico o pedido, será submetida à liquidação da sentença por arbitramento ou artigos. Essa segunda parte, ela está errada, tendo em vista o conteúdo do artigo 38, parágrafo único da Lei
9.099, que não permite sentença condenatória e líquida. Quer dizer, a sentença obrigatoriamente tem que ter valor, ela tem que ser líquida. Tá? O juiz, no juizado especial civil, ele necessariamente tem que fixar o valor. Condena o sujeito a pagar 10 mil reais, condena o sujeito a pagar 15 mil reais. Mas ele não pode dizer assim, condena o sujeito a pagar perdas e danos que serão apuradas em liquidação de sentença depois, porque é preciso fazer uma perícia. Bom, se é preciso fazer uma perícia, se é preciso fazer uma liquidação, então não cabe o procedimento do JEC. O JEC tem que ser mais simples, ele tem que estabelecer o valor. Portanto, o primeiro erro dessa afirmação número 2. Segundo erro da afirmação número 2. O recurso no qual a parte vencida é obrigatoriamente representada por advogado, ele é interposto, deverá ser interposto no prazo de 15 dias. Errado. O artigo 42 da Lei 9.099 diz que o prazo é de 10 dias. 10 dias, não 15. 15 dias é para o Código de Processo Civil. Na Lei 9.099, 10 dias. Afirmação número 3. A pessoa física, cessionária de direito da pessoa jurídica, pode figurar como autora. Admite-se a intervenção de terceiros na modalidade de assistência e permite-se o litisconsórcio. O réu é autorizado na contestação a formular em seu favor pedido contraposto dentro dos limites fáticos da lide e da competência do juizado. Essa afirmação número 3 também contém 2 erros. E os 2 erros da afirmação número 3 estão na primeira expressão. A pessoa física cessionária de direito da pessoa jurídica pode figurar como autora. Nessa afirmação número 3, né, a pessoa física cessionária não pode, né, figurar como autora. Essa proibição está no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9.099. Então, o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9.099, não permite que o cessionário de direito, tá? Esse aqui não pode ser parte. Se a pessoa física capaz pode, mas aquela que tiver recebido o direito de uma pessoa jurídica, ela não pode fazer parte. Então, essa afirmação está errada. Também está errada a segunda afirmação ali, ó, na número 3. Admite-se a intervenção de terceiros na modalidade de assistência e permite-se o litisconsórcio. O artigo 10, né, não admite intervenção de terceiros no JEC. Intervenção de terceiros no JEC. Tá? Então, não pode um terceiro se meter no processo alheio. Isso está no artigo 10, sobretudo no parágrafo único que vocês têm. Parágrafo único. 10 não tem parágrafo único. 10, primeira parte, na verdade. É a primeira parte. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Tá? Então, o artigo 10, primeira parte da Lei 9.099, acaba vedando, acaba proibindo que terceiros entrem no processo alheio. E a quarta afirmação. A decisão proferida por juiz leigo em sede de juizado especial deverá ser imediatamente submetida ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra sentença de substituição ou determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Essa afirmação está correta pelo artigo 40 da Lei 9.099. Portanto, se esta afirmação é correta, nós temos como, né, afirmações corretas a número 1 e a número 4. Logo, a alternativa A, Argentina, é a nossa questão, a nossa alternativa a ser marcada na questão número 75. Na questão número 76, nós temos quanto ao cumprimento da sentença. Lembrem-se, cumprimento da sentença é aquele procedimento feito para que uma sentença condenatória seja cumprida, seja executada. O que nós temos na questão número 76? Portanto, o cumprimento da sentença, que é o que vocês veem, o cumprimento da sentença, ele está regulamentado no Código de Processo Civil, tá, nos artigos 475-I
a 475R. Então, o Código de Processo Civil, ele cria essa fase, que é aquela necessária. Quer dizer, o Joãozinho foi condenado a pagar 100 mil reais para o X, o João, né, foi condenado a pagar, condenado a pagar, então, 100 mil reais para o Manuel. Muito bem. Como é que o Manuel cobra do João esses 100 mil reais? Para isso, ele precisará fazer o cumprimento da sentença. Vamos às alternativas. Número 1. O cumprimento da sentença pode prosseguir até ulteriores termos, mesmo após ser recebida impugnação com efeito suspensivo, se oferecida e prestada caução idônea suficiente, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. Bom, essa afirmação número 2, ela acaba sendo correta, a afirmação número 1, ela está correta pelo artigo 475-M, parágrafo 1º do CPC. Pela sistemática do procedimento, o João, ele é condenado a pagar para o Manuel, então o Manuel, né, digamos assim, o João é o réu e o Manuel é o autor. Então, o João, ele é intimado para pagar em 15 dias, pelo artigo 475J. Se ele não paga esses 100 mil reais em 15 dias, ele toma uma multa de 10%, que é o que prevê exatamente o mencionado artigo 475J. E, depois de sofrer a multa, então o credor apresenta o cálculo atualizado da dívida, pelo artigo 614, inciso 2, e o juiz manda expedir o mandado de penhora e avaliação dos bens. Expedindo o mandado de penhora e avaliação dos bens, que será cumprido por você como oficial da justiça, automaticamente nós teremos essa situação de fazer a penhora dos bens do devedor. Então, fazendo a penhora dos bens, penhora e avaliação dos bens, o artigo 475J, parágrafo 1º, prevê que o executado, no caso aqui o réu, o vencido, será de imediato intimado da penhora e avaliação por seu advogado ou pessoalmente, se não tiver advogado constituído, por mandado por correio, ele será intimado para oferecer impugnação ao cumprimento da sentença no prazo de 15 dias. Quer dizer, a impugnação é a defesa que ele poderá fazer depois da penhora dos seus bens nesta fase do processo. Esta impugnação, que é a defesa, ela tem uma série de alegações que poderão ser feitas pelo João, pelo nosso réu aqui, pelo nosso executado, pelo devedor. Ou que a sentença é inconstitucional, ou que existe um excesso, ou que aquele bem não podia ser penhorado. Tem uma série de defesas que estão previstas no artigo 475L. Pois bem, quando o João apresenta a sua defesa, o juiz pode receber a defesa ou não receber, dependendo do tipo de argumento que o João fez para tentar não pagar a dívida, o juiz pode não receber. Mas ele pode receber. E se ele receber essa defesa, esta impugnação, ele pode receber com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo, ou seja, ou ele manda suspender a execução, manda suspender o cumprimento da sentença, ou não suspende. Se ele não suspende, automaticamente o credor pode pedir para continuar o processo, ou seja, pode pedir para vender os bens e pode pedir para receber o dinheiro. Agora, o juiz pode, dependendo do tipo de argumento que o João apresenta, ele pode dizer, é verdade, de repente o senhor tem razão. Então vamos fazer o seguinte, para evitar um prejuízo irreparável para o senhor, vamos suspender. Então ele suspende, ele concede efeito suspensivo à impugnação. Essa previsão está no artigo 475-M, parágrafo 1º. O juiz pode atribuir efeito suspensivo à impugnação, pode atribuir efeito suspensivo à defesa do devedor, se ele entender que realmente o devedor pode ter razão, que os argumentos são fortes, a tese é plausível, e, de repente, o prosseguimento pode causar para ele um dano irreparável, na medida em que se vender os bens, depois que vender, pessoal, não tem mais como, né, estabelecer essa volta para o estado jurídico anterior, quer dizer, não tem mais como desfazer uma venda. Isso está previsto no artigo 694, tanto no caput quanto no parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Depois que vendeu, não tem mais o que fazer. Tá? Aliás, tanto no caput quanto no parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Depois de alienado,
Então, a venda se conclui, né, e considera perfeita, acabada e irretratável. Então, o que o juiz pode fazer? Bom, o João está dizendo que ele não deve, ou está dizendo que a sentença é nula, está dizendo que existe um problema, então vamos suspender. Então, ele recebe a impugnação e dá efeito. Então, manda suspender a execução. Bom, o Manuel, ele ganhou a causa, ele tem, pela sentença, mesmo que ela esteja sendo impugnada, ele tem o direito de receber os 100 mil reais. O juiz, né, recebeu a defesa do João contra a penhora, contra o cumprimento da sentença, e deu efeito suspensivo. O Manuel pode pedir o prosseguimento? Sim, pelo parágrafo 1º do artigo 475-M, ainda assim o Manuel pode pedir o prosseguimento desde que ofereça uma caução. Desde que ofereça uma caução. Ele diz, senhor juiz, Vossa Excelência mandou suspender o processo, só que eu quero continuar o processo. Eu faço questão de continuar o processo. Eu quero receber esse dinheiro. E em contrapartida, eu vou oferecer um bem, vou oferecer uma garantia de que se amanhã ou depois Vossa Excelência der razão para o devedor, der razão para o João, né, entender que realmente ele não me deve esse valor, então eu terei, né, os bens para prestar, né, a indenização para ele. Então, por isso que esta afirmação número 1 da questão número 76, ela está certa. A afirmação número 1 está certa, pelo 475-M, parágrafo 1º. Afirmação número 2. O ato que resolve a impugnação é recorrível mediante apelação. O artigo 475-M, parágrafo 3º, diz que o ato que resolve essa impugnação, essa defesa do devedor, é uma decisão interlocutória. Portanto, é cabível agravo. Tá? Agravo. Portanto, é uma decisão interlocutória. Interlocutória. Tá? Portanto, é agravo de instrumento, que é o recurso cabível contra decisões interlocutórias. Salvo, e ali o parágrafo 3º diz, salvo nos casos em que a decisão traga como consequência a extinção da cobrança, a extinção da execução, que aí sim caberá apelação. Então, a afirmação número 2 está incorreta, porque não é sempre apelação, pelo contrário, normalmente será, então, um agravo de instrumento, porque será uma decisão interlocutória. Então, o parágrafo 3º do artigo 475-M faz com que essa segunda afirmação da questão número 76 esteja incorreta. A número 3, afirmação número 3 da questão 76. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa afirmação, dessa impugnação. Bom, essa afirmação número 3, ela está correta pelo conteúdo do artigo 475-L, parágrafo 2º do CPC. Isto é, quando o executado, digamos aqui, o João, ele diz que não vai pagar os 100 mil reais, porque esses 100 mil reais eles estão excessivos, porque de repente ele diz que a sentença não condenou a pagar 100 mil reais, a sentença condenou a pagar 80 mil reais, e o Manuel, ao calcular, colocou juros abusivos. Então, ele está alegando uma coisa que tecnicamente nós chamamos de excesso de execução. Excesso de execução é quando a sentença condena a 80 e o credor entra pedindo 100. Ou seja, o credor pede, né, transforma a sentença de 80 para 100, faz uma mágica e aumenta artificialmente o valor da dívida. Nesse caso, o devedor pode impugnar dizendo não, 100 mil reais não, a sentença me condenou a 80, então eu quero pagar 80. Mas vejam, o parágrafo 2º do artigo 475-L diz que se ele apresentar esse tipo de impugnação, ele tem que declarar naquele momento qual é o valor que ele acha que deve. Não basta ele dizer, por exemplo, não, o João, né, João, na verdade eu, réu, não devo pagar 100 mil reais para o Manuel. Não basta dizer isso, ele tem que dizer assim, eu devo no máximo 80. Isso é o que o parágrafo 2º exige. Por isso essa afirmação número 3 da questão 76 está correta também. E a afirmação número 4?
Pode haver alienação de bem penhorado na execução provisória, independentemente de caução, quando, nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de 60 vezes o salário mínimo, o exequente demonstrar a situação de necessidade. Esta afirmação número 4 também está correta. Esta afirmação número 4 também está correta pelo artigo 475-O, parágrafo 3º do CPC. Ou seja, pelo artigo 475-O, parágrafo 3º do CPC, o exequente ele pode pedir a venda do bem penhorado, independentemente da impugnação, ou independentemente da impugnação, ou independentemente do resultado do recurso. Veja que fala em execução provisória, portanto fala em uma sentença não transitada em julgado. Execução provisória, lembre-se, é aquela execução que tem por base uma sentença que não tenha transitado em julgado, quer dizer, ainda esteja sendo alvo de algum recurso, mas como esse recurso não tem efeito suspensivo, o vencedor, ele pede de imediato ao prosseguimento, ele pede de imediato a execução, ele pede para receber a quantia de uma vez, tá? Então ele pede para vender os bens. E ele pode pedir para vender os bens, só que o artigo 475-O diz que, no inciso 3, né, a palavra terceira, inciso 3, diz que para ele vender bens, como regra, né, ele tem que prestar caução, ou seja, ele pode pedir o prosseguimento da execução, mesmo estando pendente o recurso, no Tribunal da Justiça, mesmo estando pendente o recurso em Brasília, no STJ ou no STF, mas ele tem que prestar uma caução. Porque, de repente, amanhã ou depois, o dono do bem, o executado, o devedor, ele consegue reverter a situação, ele pode ganhar o recurso. E se ganhar o recurso e já vendeu os bens, é óbvio, não tem como voltar atrás, aí ele tem que indenizar. Por isso ele tem que prestar uma caução, se a sentença não transitou em julgado, quer dizer, se a execução é provisória. Mas para isso, pessoal, ele, claro, precisa ter, né, bens para isso, precisa, né, prestar isso aí nos próprios autos, está no 475-O, inciso 3. Só que o parágrafo 3º diz que o juiz pode dispensar a caução quando o crédito, né, que está sendo cobrado, ele tem natureza alimentar, for de até 60 salários mínimos e tem natureza alimentar, e o credor, o vencedor da causa, ele esteja em situação de necessidade, de miserabilidade. Ele está passando fome, ele precisa receber aquele valor. E enquanto o recurso não se resolve, nós temos situações de recursos que demoram 3, 4, 5, 6 anos para serem julgados. Enquanto isso não se resolve, tá, ele de repente vai morrer, ele vai passar fome, ele vai, né, se encontrar numa situação de absoluta miséria. Então, nessa situação, o parágrafo 3º diz que o juiz pode dispensar caução e mandar prosseguir, e mandar vender os bens, e mandar pagar para o credor, independentemente de qualquer contragarantia. Então, por isso, essa afirmação número 4 da questão 76 está certa também. Então, na questão 76, nós temos como alternativas corretas a número 1, a número 2 e a número 4. 1, 2 e 4. Portanto, letra A, Argentina, para esta situação, neste caso. Aliás, desculpe, 1, 2 e 4. Né? 1, correta. 3 e 4. A 2 está incorreta. A 2 era aquela que o ato que resolve a impugnação é recorrível mediante apelação. Não, é recorrível mediante agravo. Então, a afirmação correta, a número 1, a afirmação correta número 3 e a afirmação correta número 4. Portanto, na questão número 76, ficamos com a alternativa B, Brasil. Tá? B, Brasil. Somente as proposições 1, 3 e 4 estão corretas. Questão número 77. A questão número 77 fala sobre uma série de assuntos no Código de Processo Civil. E nós temos que cuidar estas afirmações de novo. Há múltiplas afirmações para saber qual ou quais estão corretas, qual ou quais estão incorretas. A questão número 77, na sua afirmação número 1, começa referindo que coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença de mérito, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. A afirmação, na questão número 77, a afirmação número 1, ela está correta pelo conteúdo do artigo
467, tá? 467 do CPC. O artigo 467 do CPC diz que coisa julgada é aquela qualidade da sentença, né, que a torna indiscutível e irrecorrível. Tá? Então ela é indiscutível, tá? Discutível, quer dizer, o que está decidido não pode mais ser reaberto em termos de discussão, e ela se torna irrecorrível, que diz a segunda parte ali, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Então aqui ela já diz que ela transitou em julgado. Portanto, essas são duas qualidades da sentença que são adquiridas com a chamada coisa julgada. E por isso, essa afirmação número 1 está correta. A número 2, não dependem de prova os fatos notórios, os afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, os admitidos no processo como incontroversos, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. A critério do juiz, pode ser admitida a confissão em juízo acerca de estado familiar e cidadania da pessoa. Bom, a número 2, pessoal, ela está incorreta na segunda parte, tá? A primeira parte até está correta, até o ponto ali, ó. Não depende de provas fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados por uma parte contrária, os admitidos no processo como incontroversos, ou aqueles fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência da veracidade. A primeira parte está correta pelo artigo 334 do Código de Processo Civil. Então, primeira parte está correta. Onde é que está o erro, então? O erro está na segunda parte. A critério do juiz pode ser admitida a confissão em juízo acerca de estado familiar e cidadania da pessoa. Não pode ser admitida uma confissão a respeito de estado familiar ou cidadania da pessoa. Pelo artigo 351, porque essas situações são de direitos indisponíveis. Não vale como confissão ou admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Tá? Então, a segunda parte está incorreta pelo artigo 351. Tá? O sujeito não pode dizer assim, ó, realmente eu não sou brasileiro, eu sou senegalês. É preciso que exista um documento sobre isso, é preciso que exista uma prova documental. Não basta o sujeito chegar ao juiz e dizer isso. Uma confissão que diga a respeito, por exemplo, a essa situação. Então, ele não pode confessar esse tipo de situação. Por isso que a afirmação número 2 está incorreta nessa segunda parte. A número 3, na questão número 77. O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito no inicial como ensejador de seu direito. Ao réu, por seu turno, incumbe o ônus da prova quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Essa afirmação número 13 está correta. Ela fala sobre o chamado ônus da prova. O ônus da prova. Quem tem que provar o que no processo? E isso está no artigo 333 do CPC. O que o autor alega é ônus da prova dele. O que o réu alega é ônus da prova dele. Tá? Portanto, essa afirmação número 3 está correta a partir da leitura do artigo 333. E a afirmação número 4. O juiz, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, requisitará as repartições públicas das certidões necessárias à prova das alegações das partes, desde que se apresente razoável iniciativa do juiz, demonstrando a impossibilidade da parte obter pessoalmente a informação. A afirmação número 4 está incorreta pelo conteúdo do artigo 399, inciso 1 do CPC. Tá? O artigo 399, inciso 1 do CPC, estabelece que o juiz poderá, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, requisitar as certidões necessárias à prova das alegações das partes. Ponto. Ou seja, não há no artigo 399, inciso 1, uma condição para isso.
O artigo 399, inciso 1, diz que se o juiz, né, a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, ele entender, né, necessário, claro, porque é preciso fazer aquela prova, ele vai requisitar. O exemplo clássico é o de requisitar uma certidão de casamento, requisitar uma certidão de óbito, requisitar uma certidão de nascimento, porque às vezes é necessário saber qual é a situação da pessoa no processo, saber a situação daquele sujeito no processo. Então o artigo 399, inciso 1, diz que ele pode, a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, requisitar as provas, as certidões necessárias. Tá? Então nós temos na questão número 77, a afirmação número 1 está correta, a afirmação número 2 está incorreta, a afirmação número 3 está correta e a afirmação número 4 está incorreta. Então, estão corretas apenas as afirmações números 1 e 3. Portanto, letra C, Canadá, para nós marcarmos letra C. Letra D, letra A, Argentina, para nós marcarmos. Somente as proposições 2 e 4 estão incorretas. Quer dizer, a afirmação 2 está incorreta, a afirmação 4 está incorreta. Então, a número 77, a letra A, Argentina, para marcar aqui. Na questão número 78, a questão número 78, relativamente aos atos processuais, ou seja, aquilo que vocês têm como prática lá nos artigos 154 a 176 do Código de Processo Civil. Os atos e termos processuais, artigos 154 a 176 do CPC. Como é que nós temos que resolver esta afirmação? Questão da afirmação número 1. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Esse é o artigo que abre a parte de atos processuais, ou seja, na questão número 78, o que nós temos nos artigos 154 a 176 do Código de Processo Civil é a regulamentação. E justamente a afirmação número 1, ela fica correta a partir da leitura do artigo 154, que é o artigo que abre esta parte do Código de Processo Civil. Ou seja, o artigo 154 diz que os atos e termos do processo não dependem de forma, né, senão quando a lei assim o exigir. E se reputando válidos todos aqueles que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. A número 2. Alguns atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico na forma da lei. Essa afirmação está incorreta pelo conteúdo do artigo 154 no seu parágrafo 2º. No seu parágrafo 2º, que diz que todos os atos, não apenas alguns, todos os atos e termos do processo poderão ser armazenados, produzidos, armazenados, transmitidos e assinados, enfim, por meio eletrônico na forma da lei. Tá? A afirmação número 3. A afirmação número 3 diz que o direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é livre às partes e aos procuradores que demonstrarem interesse jurídico, e a terceira que demonstrar interesse jurídico. Todos, entretanto, devem requerer ao juiz. Ela está incorreta pelo artigo 155, parágrafo único, que estabelece que só quem vai pedir certidão é o terceiro, né? Na verdade, quer dizer, quem vai pedir para o juiz é o terceiro, quando ele demonstrar um interesse jurídico. O credor do marido, o credor da mulher, no caso, né, que estão litigando em um processo de divórcio, um processo de partilha de bens, ele pode pedir uma certidão de quais bens tocaram para o seu devedor ou para a sua devedora, né, se ele for credor do marido, se ele for credor da esposa, justamente para poder saber que bens ele poderá penhorar. Então, esta está incorreta, porque as partes não precisam pedir para o juiz. O escrivão é obrigado a dar certidões para as partes, independentemente da autorização do juiz. Agora, o terceiro, sim. O terceiro precisa ter a autorização do juiz, porque precisa demonstrar o seu interesse jurídico.
E a número 4, poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira acompanhado de versão traduzida em vernáculo. Essa afirmação está incorreta pelo artigo 157. Pelo artigo 157, é preciso que a afirmação esteja traduzida por tradutor juramentado. Tá? Por tradutor juramentado, não é só traduzida. Então é preciso que o tradutor seja tradutor juramentado. Portanto, nós temos na questão 78 como correta apenas a afirmação número 1, letra D, Dinamarca. Somente a assertiva 1 é verdadeira. A 2, a 3 e a 4 estão erradas, estão incorretas, portanto não interessam aqui. Na questão número 79, sobre citação. A questão número 79, ela vai nos traduzir aqui a ideia da citação. Citação está, a questão número 79, nos artigos 213 a 232 do Código de Processo Civil. E aí vem algumas questões. Tá? O ato processual da citação. A alternativa correta aqui é a letra C, Canadá, pelo artigo 214, parágrafo 1º, que diz o quê? Que se ela for realizada de maneira irregular ou até não for realizada, ela poderá ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu. Quer dizer, o réu não foi citado, ou foi citado de maneira irregular, mas mesmo assim ele constitui um advogado, seu advogado vai lá, faz a defesa, portanto faz o comparecimento espontâneo dele para o processo. Nesse caso, a falta de nulidade da citação acaba sendo suprida por esse comparecimento espontâneo. Por isso a letra C está correta a partir da leitura do artigo 214, parágrafo 1º. Com isso, a alternativa A acaba sendo errada. Não pode ser suprido mesmo se houver comparecimento espontâneo do réu, porque, naturalmente, se contrapõe à alternativa C, que é a correta. A letra B. Pode ser realizado por mandado a ser cumprido por oficial de justiça ou verbalmente por ato do escrivão do cartório. Essa letra B está errada. Está errada porque o artigo 221 elenca entre as formas da citação a que seja por correio, a que seja por oficial da justiça, a que seja por edital e a que seja por meio eletrônico, não por escrivão. Então o escrivão não tem por tarefa citar o réu. Logo, essa afirmação da letra B está errada. E a afirmação da letra D? Será efetivado sempre via postal ou frustrado esse meio por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. A afirmação da letra D está errada pelo sempre. Será efetivado sempre via postal. Não é sempre via postal. O artigo 222 traz uma série de tipos de processos que não admitem citação por correio, em que a citação ela deve ser feita diretamente por oficial de justiça. Tá? Ou seja, quando for ré pessoa incapaz, quando for ré pessoa de direito público, quando nos processos que envolvam estado, né, da pessoa, estado de capacidade da pessoa, nos processos de execução, naquelas situações em que não exista, né, na comarca ou na localidade uma entrega domiciliar de correspondência, ou mesmo até quando o autor expressamente requerer de outra forma. Ele, na petição inicial, diz, olha, nesse caso até caberia citação por correio, mas eu quero que seja feita por citação por oficial de justiça, faço questão. Então o artigo 222 ele diz que não é sempre. Tá? Existem situações em que, ou por força da lei, ou por requerimento do autor, a citação não vai ser feita por correio. Tá? E a letra E? Será efetivado apenas pessoalmente ao réu ou a seu representante legal. Essa alternativa E está errada porque ela está incompleta pelo apenas pessoalmente ao réu ou a seu representante legal. O artigo 215, na letra E, da questão número 79, o artigo 215 do CPC estabelece que pode ser feita, né, pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou ao seu procurador com poderes para receber a citação. Então, a alternativa E acaba sendo errada pelo apenas pessoalmente. Então, cuidem. Vejam que aqui nós temos uma questão que envolve o sempre e envolve o apenas. Quando na alternativa estabelecer o sempre e o apenas, vocês desconfiem, porque ela, né, tem uma grande chance de estar errada. Como nesse caso, as duas que envolvem o sempre e o apenas estão erradas. Portanto, na questão número 79, nós ficamos com a letra
C, Canadá, para ser correta. E a questão número 80? A questão número 80 fala sobre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, ou seja, aqueles a partir do artigo 890 do Código de Processo Civil, envolvendo a ação de consignação e pagamento, 890 a 900, a ação de depósito, 901 a 906, a ação de prestação de contas, artigos 914 a 919, as ações possessórias, 930 a 920 a 933, a ação de enunciação de obra nova, 934 a 940, e a ação de uso capião, nos artigos 941 a 945. Os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. E ele começa fazendo uma afirmação sobre a consignação e pagamento. Na ação de consignação e pagamento, que é aquela ação do devedor contra o credor, notem que na ação de consignação e pagamento, para essa afirmação da letra A, nós temos uma ação do devedor, o devedor é o autor, e o credor é o réu. O credor é o réu. Por que nós temos essa situação? Porque aí o devedor quer pagar e o credor não quer receber. Ou o devedor quer pagar e ele não sabe para quem pagar, porque existe mais de uma pessoa que se diz credora. Então aí cabe a ação de consignação, consignar, portanto depositar a quantia, depositar a coisa devida e, portanto, se exonerar da responsabilidade. Quer dizer, cessam juros, cessa multa, cessam demais encargos contra o devedor. Nessa questão, pessoal, nós temos que considerar, sobretudo, o artigo 899, parágrafo 1º. Tá? 899, parágrafo 1º, que diz que quando a controvérsia diz respeito a saber se a quantia é suficiente ou não é suficiente. Porque uma das maiores causas para a consignação é exatamente essa. O credor quer receber 1.000. E o devedor acha que deve 280. Tá? Então o que vai acontecer? Na verdade, o devedor vai ter que consignar, ele consigna esses 280. Consigna os 280. E aí o credor vem e diz, não, no artigo 896, inciso 4, inclusive, no artigo 896, inciso 4, ele pega e contesta a ação dizendo, não, 280 são insuficientes. O valor da dívida é de 1.000, eu quero receber os 1.000. Então, ele pode fazer essa defesa? Pode. O artigo 896, inciso 4, diz que uma das causas para ele se defender, para ele dizer não aceitar esses 280 só, é a insuficiência. Só que neste caso, pessoal, justamente para não prejudicar mais o credor, a lei cria uma solução para ele. Ela diz o seguinte, ó, quando na contestação o réu alegar a insuficiência do depósito, o artigo 899, parágrafo 1º, ele pode levantar já aquele valor que foi depositado pelo devedor. Quer dizer, ele já pode pegar, receber os 280. E aí o processo segue pela diferença, ou seja, pelos 720. Para saber se o devedor tem que pagar a diferença, quer dizer, tem que pagar aqueles 720, ou se realmente o credor está exigindo em demasia. Então é isso que o artigo 899, parágrafo 1º, preconiza, e por isso essa alternativa A acaba sendo correta. A alternativa B fala sobre a ação de depósito. A ação de depósito, na alternativa B, é uma ação, então, em que o autor é o depositante, a pessoa que depositou, tá? O depositante, e o réu é o depositário. Daí se criar aquela figura do depositário infiel. E o objetivo, o pedido que é feito, é para restituir, para o réu, restituir a coisa. Restituir a coisa. É um pedido que está feito lá, de acordo com os artigos 901 e 902. Então, o juiz vai mandar citar o réu para em 5 dias entregar a coisa depositada ou consignar o equivalente em dinheiro. Só que aí vem uma questão, né? Mesmo se ele deposita o equivalente em dinheiro, o autor está impedido de pedir a busca e apreensão? Não. O artigo 906 diz que, mesmo que o réu consigne o valor em dinheiro, o autor pode dizer assim, não, peraí, o cara está com um bem, o cara está com um veículo lá com ele, e ele é malandro, porque ele não quer entregar o veículo.
Ele depositou um valor lá e acha que com esse valor está suficiente. Não, eu quero o veículo. Então, mesmo assim, o autor pode pedir a busca e apreensão do veículo, né? O depositante pode pedir, então, a busca e apreensão contra o depositário, é o artigo 906. Por isso, a alternativa B está incorreta. A alternativa C, tanto na ação de prestar quanto na ação de exigir contas, dispensa-se a comprovação do vínculo entre autor e réu, dado o caráter objetivo dessas ações. A ação de prestação de contas é uma ação que está prevista nos artigos 914 a 919. E exatamente o artigo que inicia a ação de prestação de contas, o artigo 914 do Código de Processo Civil, estabelece que a ação de prestação de contas ela pode ser intentada por quem tem o direito de exigir ou por quem tem a obrigação de prestar essas contas. Quem tem direito de exigir? É o caso clássico do cliente contra o advogado. Quer dizer, o advogado levantou uma quantia, sacou um alvará e não repassou para o cliente. Ele se apropriou da quantia. Então, o cliente tem o direito de judicialmente exigir uma prestação de contas. Mas, afinal de contas, tu sacaste o valor e não me repassaste a quantia. Eu quero que tu saibas, que tu me expliques. Quero que tu, então, me digas para onde foi esse dinheiro, o que tu fizesse com esse dinheiro. Em segundo lugar, ação para prestar contas. Pode ser, então, aquele que esteja obrigado a prestar. Ele faz isso espontaneamente para se livrar da obrigação. É o caso, por exemplo, do inventariante. O inventariante, ele recebe dinheiro no inventário, no processo de inventário, ele vendeu bens do decujo, os bens do espólio lá, e agora ele precisa, então, repartir com os demais herdeiros, ele precisa pagar determinadas despesas, então ele faz uma prestação de contas. Ele faz uma prestação de contas. Então, o artigo 914, ele exige um vínculo subjetivo, seja um vínculo contratual, seja um vínculo legal para a ação. Então, o artigo 914, ele faz com que essa questão, essa afirmação da questão número 80, afirmação C, esteja incorreta. Ela está incorreta. A letra D. Na pendência do processo possessório, é permitido ao autor e ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio. O artigo 923 do CPC estabelece que as ações possessórias, elas têm uma limitação cognitiva, ou seja, só se discute quem é que tem direito à posse, não quem é o dono do terreno. Então, na verdade, na ação de discussão de posse, só se discute exatamente quem é que tem direito à posse, não quem é o proprietário ou quem, na verdade, em nome de quem está o imóvel. Tá? É por isso, por exemplo, que nós admitimos uma ação do locatário contra o locador. Em uma questão recente, em um concurso, caiu exatamente essa situação. O locatário saiu em férias, voltando 30 dias depois, verificou que o locador havia trocado a fechadura do imóvel. O locador, o dono do imóvel, tinha trocado a fechadura do imóvel, assim, por vontade própria. Aí a discussão é ela, ele poderia ou não poderia propor a ação de reintegração na posse? Sim, o locador, mesmo sendo dono do imóvel, ele praticou um esbulho. Quer dizer, ele está invadindo a posse do inquilino. Porque se o inquilino está em dia com os pagamentos dos aluguéis, não alterou a finalidade da locação, quer dizer, está cumprindo rigorosamente as suas obrigações como inquilino, o locador não pode reaver o imóvel. Não durante o prazo da locação. Está durante o prazo da locação, ele não pode reaver o imóvel. Então, mesmo sendo dono, ele não pode perturbar, não pode esbulhar a posse do inquilino. E se o fizer, caberá ao inquilino propor uma ação de reintegração na posse. Vejam que aqui nós temos uma ação possessória em que o objetivo é unicamente discutir quem tem o direito à posse. Nesse caso, quem teria direito à posse seria o inquilino e, portanto, nós não estamos discutindo quem é o dono. Por isso, o artigo 923, ele estabelece que não se discute propriedade. E por isso, a alternativa D está errada. E a alternativa E, na questão número 80, na ação de enunciação de obra nova, ao prejudicado também é lícito, se o caso for urgente, fazer o embargo extrajudicial, notificando por escrito perante 3 testemunhas, o proprietário ou, na sua falta, o construtor, para não continuar a obra. Para não continuar a obra. Pois bem, esta afirmação da questão número 80, ela está incorreta a partir da leitura
do artigo 935 do Código de Processo Civil. Ação de enunciação de obra nova é aquela que envolve embargo, embargar uma obra, embargar uma construção. Por quê? Porque ela está causando um prejuízo para o vizinho, ou porque ela está sendo irregular, ou porque de qualquer maneira ela vai prejudicar, de repente, os estatutos do município. Neste caso, se a situação for urgente, o vizinho verifica que o seu vizinho, a construtora, está escavando e daqui a pouco vai cair o muro, ou que está rachando a parede da sua casa. Ele vai lá e diz para o construtor, ou se ele encontrar o proprietário, ou na sua falta o construtor, ele verbalmente, pelo artigo 935, ele verbalmente notifica o proprietário ou o construtor para parar aquela construção. E verbalmente e com 2 testemunhas. Olha, meu amigo, o senhor é o proprietário? Pois é o seguinte, aqui o meu muro está caindo, se vocês continuarem escavando, isso aqui vai dar um prejuízo, tá? Então eu quero que o senhor pare essa construção agora. Então ele notifica, então, verbalmente e com 2 testemunhas. Não é por escrito e com 3, por isso a alternativa E está errada. Tá? E é esta a questão. Portanto, na questão número 80, nós ficamos com a letra A, Argentina. Ok?